Graças a Deus por isso. Esse é o sermão de número 77. Essa é a primeira vez, eu acho, que nós ah, trabalhamos essa série dos Salmos, aqui, de Provérbios, aqui à noite, né? Ah, esse é o sermão de número 12 do capítulo 8, embora seja o de número 77 de todo o Provérbios. Nós ainda continuamos refletindo sobre o fato de que uma única escolha muda tudo. Nós estamos refletindo sobre escolhas. A série que nós temos nos debruçado em Provérbios é sabedoria que guarda o coração. Então nós vamos visitar o nome dessa série, o tema desse capítulo 8, algumas vezes no sermão, para a gente entender a linha de raciocínio que nós temos seguido. E nós caminhamos um bocado até aqui, né? Desde o versículo 1 até o versículo que nós vamos iniciar agora, o versículo 22, nós falamos muito sobre os bastidores das nossas escolhas. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os bastidores das nossas escolhas. E é importante que você tenha muita intencionalidade em se deparar com esse sermão, entenda o que eu estou falando, porque você é soberano nas suas escolhas. Você pode fechar o seu coração para o Senhor, você pode abrir o seu coração para o Senhor. No final das contas, o Senhor vai ter fechado o seu coração e vai ter aberto o seu coração, mas você vai ser culpado de tudo isso diante de Deus. E é isso que é importante você perceber. Os bastidores das suas escolhas são construídos por você. As suas decisões são tomadas no silêncio do seu coração. Na grande maioria das vezes, quando você verbaliza as suas escolhas, quando você compartilha algumas escolhas, você já está completamente convicto da escolha que você tomou, por mais que você queira vesti-la com a roupagem de alguém humilde, de alguém ensinável. Mas na maioria das vezes, você já sabe qual é a decisão que você tomou, mas você precisa criar uma atmosfera de que você precisa de conselhos, você precisa de orientações, embora na grande maioria, repito, não é esse o fato, não é essa a verdade, porque você passa muito tempo consigo mesmo, você passa muito tempo com seu coração, você passa muito tempo com seus pensamentos. Então, aquilo que é importante para você, você cogita, você desenvolve, você trabalha com aquilo. Você conhece as pessoas que serão mais suscetíveis a você, daí então é muito mais fácil você buscar cúmplices para que você possa fortalecer as suas convicções, fortalecer as suas decisões. É mais fácil disso acontecer. Então, entenda a importância, porque nós estamos nos detendo tanto nesse capítulo, porque existe um aspecto de soberania em você, nas escolhas que você toma, e uns aspectos muito fortes de autonomia, porque você passa muito tempo consigo mesmo, muito tempo. E na maioria das vezes as suas decisões, diante de conselhos que você busca, já foram todas tomadas. E por isso nós assumimos às vezes comportamento defensivo dos porquês que nós precisamos. Então eu não vou repetir todos os pontos que nós refletimos, desde o versículo 1 até esse ponto, vou fazer referência a um especificamente, que faz paralelo àquilo que nós refletimos hoje, mas nós chegamos aqui à segunda parte, à segunda metade de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 aos versículos 29, nós somos confrontados quanto à singularidade, à grandeza, à natureza da sabedoria. Não é uma sabedoria qualquer, não são conselhos quaisquer. Nós vemos aqui atributos de grandeza, de imponência dessa sabedoria. Nitidamente, Salomão aqui, ele não tem a mínima preocupação, ele não tem o mínimo pudor de atenuar qualquer aspecto de ligação e igualdade entre essa sabedoria que está sendo apresentada como o próprio Deus. A sabedoria aqui ela é personificada, é como se fosse uma mulher imponente, uma grande rainha que é apresentada a nós, e ela tem características de divindade mesmo. Então Salomão, ele entende muito bem essa singularidade de Deus com aquilo que Deus utiliza para o engrandecimento dele e para a nossa edificação. Então, Salomão é muito explícito aqui em enaltecer a sabedoria. Existe um propósito para isso. É justamente o desprezo que nós damos àquilo que o próprio Deus enaltece. Imagine o contraste.
enquanto alguns desprezam, o próprio Deus enaltece e engrandece a sabedoria. É essa reflexão que vai ficar muito latente aqui. Simplesmente porque o que fica bastante explícito aqui é que escolher a sabedoria equivale a escolher a Deus. Por isso, essa harmonia de atributos de divindade, porque escolher a sabedoria significa escolher a Deus. Então, diante de qualquer escolha que nós precisamos fazer, existe uma escolha que deve ser feita que antecede a própria escolha. É escolher para Deus nas nossas escolhas. Nós escolhemos para Deus. E se aquela escolha, aquela decisão que eu tomar, aquela decisão que eu fizer, ela for contender com Deus, essa é uma escolha que não deve ser feita. Então, antes de tudo, qualquer escolha, existe uma escolha que antecede a escolha que fazemos, que é a escolha para Deus, ou a escolha para o desprezo do próprio Deus. Ou seja, quando nós escolhemos ouvir a sabedoria para tomada das nossas decisões, nós estamos colocando Deus em algum lugar, ou nós estamos nos colocando do lado de Deus, ou então nós estamos enxotando Deus no nosso coração. Entenda, você precisa entender que não quer dizer que a sua escolha vai redundar em desgraça. Você pode conseguir muitos bens materiais com isso, você pode ser muito feliz no relacionamento que você vai tomar, a escolha que você vai fazer, não importa. Não é isso que pauta o fato de que você quebrou ou não a lei de Deus, de que você afrontou ou não a Deus. Não é a sua experiência que mostra a veracidade da escolha que você tomou. Nós estamos muito acostumados a ter esse tipo de raciocínio, mas eu sinto tanta paz nisso. Eu sinto que Deus está me inclinando para isso. Entenda, irmãos. Deus não é uma peninha que faz cócegas nas nossas pernas, não. Se fosse assim, ele nos levava por meio de emoções e afeições. Existem diretrizes muito concretas para o Senhor nos conduzir. E quando escolhemos, não escolhemos porque sentimos, nós escolhemos porque sabemos. Muitas escolhas que nós precisaremos tomar, nós vamos fazer com lágrimas nos olhos, vamos fazer gemendo, mas vamos fazer porque nós sabemos que precisamos fazer essas escolhas. Então, Salomão aqui, como ele destaca, o próprio Salomão ele dispõe a sabedoria com essas características de enaltecimento dela mesma, mostrando a grandeza e a singularidade dela. E a singularidade dela é mostrada porque ela é descrita aqui como arquiteto de Deus. Deus a utilizou para a sua criação. Então, pense em todos os projetos que nós queremos construir. Qual projeto pode se comparar ao projeto da criação divina? E Deus usou a sabedoria que é fornecida a nós para toda a obra da criação, para tecer cada parte do nosso corpo, para edificar cada parte de toda a existência. Por isso, essa segunda parte de Provérbios 8 é desenvolvida, na verdade, ela desenvolve aquilo que nós vimos no capítulo 8, a partir do versículo 14. No capítulo 8, no versículo 14 ao 16, nós vemos ali o sábio enaltecendo a sabedoria, mostrando-nos, e esse foi o tema da mensagem, a loucura de escolhas autônomas. E ele nos deu apenas uma introdução do que ele vai fazer agora. Olha o que ele diz em Provérbios 8,14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ora, irmãos, diante de tudo que nós temos refletido, questionamento exortativo, obviamente, à luz da grandeza e do privilégio de ter a sabedoria à nossa disposição, é o seguinte: que louco não lhe daria ouvidos. Se príncipes decretam justiça por meio dela, se por intermédio dessa sabedoria príncipes governam, reis decretam a sua vontade, qual o louco desprezaria essa sabedoria? Qual o louco desprezaria esse entendimento? Porque nós não a ouviríamos.
E aí é importante, irmãos, compreender o que está acontecendo aqui. Considerando todo o contexto, nós somos inseridos aqui nesse ensino. Então, eu criei 2 cenários para tentar ilustrar. Essa é a primeira ilustração. Vamos criar um cenário aqui diante do que está acontecendo. De tudo aquilo que tem acontecido. Nós temos sido espectadores, e ao mesmo tempo que nós temos sido espectadores, nós temos sido aprendizes de um pai que exorta o filho. É isso que está acontecendo aqui, pelo menos até o capítulo 9. Até o capítulo 9, nós vemos sermões, a semelhança do que acontece com seu filho, por exemplo. O seu filho faz alguma besteira, alguma burrada, alguma tolice, e você coloca ele diante de si, conversa com ele e dá um sermão a ele. Então, é isso que o pai está fazendo com o filho aqui. Então, Deus é personificado no próprio pai aqui, e o pai instrui o filho acerca da sabedoria que ele está proferindo para o filho. Então, nós temos sido espectadores, meio que olhando ali, o pai instruindo o filho, e com isso também nós estamos cientes de que o pai quer nos instruir também diante da burrada que o filho fez. E nós somos aprendizes também. Pais que exortam, pais que ensinam, pais que advertem o seu filho. E em vários momentos nós temos visto esse pai gritando quando diz: ouve, filho meu, escuta a voz da tua mãe, filho meu. Então, o pai ele meio que grita aqui várias vezes, temendo ver o filho caindo nas armadilhas sedutoras desse mundo e da própria carne. Ele sabe muito bem pela experiência que ele tem, que esse mundo tem armadilhas muito sedutoras, nem sempre vem com presas, com garras, nem sempre vem com olhos ardentes e vermelhos, nem sempre tem o odor do enxofre, nem sempre tem um aroma ou a catinga de putrefação, nem sempre é assim. Na verdade, no primeiro momento, ela se parece muito dócil, muito doce, muito bela. Afinal de contas, para nós cairmos, nós precisamos estar em algum lugar. Nós precisamos estar em algum patamar. É por isso que crentes caem. É por isso que os filhos de Deus caem. E dificilmente alguém que é crente, alguém que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será seduzido por uma imoralidade crassa. Será seduzido por algo cuja putrefação está causando repulsa às suas narinas. Dificilmente nós cairemos assim. A voz é diferente. A aparência é diferente. O tom é encantador. Porque um marketing está sendo feito. Algo precisa atrair a nossa atenção. É por isso que, no primeiro momento de uma tentação, primeiro vem a sedução do coração. E depois vem um cúmplice feito. Quantas vezes você se pegou defendendo o seu pecado? É porque o seu pecado teve acesso ao seu coração e fez de você não mais um objeto de sedução, mas fez de você um cúmplice. Agora você o defende, ao invés de expeli-lo, de mortificá-lo. Então o pai sabe disso. E o pai ele está gritando aqui para que o filho não caia nessas armadilhas. E as intensidades, as advertências que nós vemos aqui, as intensidades dos conselhos, bem como das ilustrações que são utilizadas aqui pelo pai, elas vão oscilando com sons e tonalidades diferentes, mas todas elas têm o mesmo objetivo: atrair os olhos, as afeições e o coração do filho, para que outros não tomem, para que outros não tenham acesso. Mas agora, e aí esse é o grande contraste que é feito, agora, aquilo que é mencionado nos versículos 14 ao 16, ele se agiganta. Vai do versículo 22 até o versículo 29. Se a gente for um pouquinho mais ousados, assim, vai até o versículo 31, né? Mas ele se agiganta, e com isso o sábio ele passa a expressar vigorosamente que essa sabedoria que ele está proferindo para o filho não está sendo transmitida sabedoria humana, sabedoria de homem. Essa é a sabedoria do próprio Deus, é isso que ele está falando aqui. O pai é apenas o veículo.
O pai é apenas o meio. Então, independente das várias disposições que filhos têm para com os pais, independente disso, ele tem que ficar ciente de uma coisa, desprezando essa sabedoria, ele não está desprezando o pai ou a voz do pai, mas ele está desprezando o próprio Deus. Por isso, seria tolice o filho desprezá-la, porque dificilmente ele desprezaria se o próprio Deus descesse e instruísse a ele. Então nós precisamos nos achegar aqui ao capítulo 8 de Provérbios, especialmente nessa segunda parte, a partir do versículo 22, com esse entendimento. Essa sabedoria que o filho dá ao pai é a sabedoria que Deus utilizou. É a sabedoria que vem desde a eternidade, é a sabedoria que vem do próprio Deus. Caso contrário, nós não compreenderemos a profundidade do que está sendo ensinado aqui. E de outra forma, eu fico imaginando um cenário ainda maior, irmãos. A mente de Salomão por trás de todo esse cenário que ele cria. Eu fico imaginando Salomão criando todo esse enredo para exclamar vividamente algo que ele mesmo experimentou. As consequências de uma vida de quem despreza a sabedoria de Deus. Aquele que recebeu do próprio Deus a sabedoria, mas acabou optando pelos seus prazeres e pelas suas vaidades. Então imagine ele criando todo esse enredo, criando essas figuras muito afetivas, irmãos. Que relacionamento mais íntimo existe do que pais e filhos? Qual relacionamento mais íntimo do que esse existe? Porque um filho não se condescenderia ao pai e ouviria o pai e a mãe. É por isso que Salomão cria esses personagens aqui. Mas tem outra ilustração para a gente entender um pouquinho do que acontece aqui. Então, entenda. Nós vemos muito rigor aqui. O rigor, certeza, as convicções que nós temos observado a respeito da sabedoria. Nós temos ouvido ela bradando. Ouvi-la ela bradando não quer dizer que nós damos ouvidos a ela. Não quer dizer que nós damos acesso à nossa mente, damos acesso ao nosso coração, nós a tomamos como a mais absoluta verdade. Nós fazemos isso com muita facilidade, irmãos, nesse mar de Reels que tem aí no Instagram e assim por diante, naqueles Reels que tem eu morria e não sabia, eu fiz errado a vida inteira e não sabia. E de repente você muda um comportamento, você muda a forma de fazer alguma coisa porque você viu alguém explicando a forma de fazer e ele fala com toda a convicção como se fosse correta, como se tivesse qualquer fundamento. E nós muitas vezes nem investigamos. Nós simplesmente assumimos como verdadeiro. Olha que é interessante, né? Quem nunca tentou limpar o ventilador como demonstrou naqueles vídeos e deu errado todas as vezes. Mas nós nos desprotegemos no nosso coração com tanta facilidade. O grande problema é porque nós não somos tão intencionais de nos atentarmos nas besteiras que nós fazemos. Porque se nós fôssemos, nós aprenderíamos bem mais com isso. Então, imagine o seguinte cenário. Você está caminhando numa rua, uma rua que você nunca viu, você não conhece, é uma rua desconhecida para você, e você está caminhando ali, está de passagem por ali. E apesar dela ser desconhecida, nitidamente não há nada que lhe assuste, não há nada que lhe cause espanto. Apenas coisas comuns, normais, apesar de você não as conhecer. Mas coisas com as quais você já está acostumado. Então você, de repente, olha para o lado e você avista uma bela casa. Uma casa com características daquela que você sempre sonhou e nunca teve. Você avista essa casa e nessa casa algo lhe chama a atenção, você fixa os seus olhos ali, você para por um instante e alguém lhe chama a atenção. Você não consegue ver quem é, mas você escuta uma voz que suavemente lhe chama. A voz parece tão tranquila, parece tão suave, tão doce. Então você decide se aproximar para entender o que foi aquilo que captou as suas afeições. E à medida que você caminha em direção àquela casa que lhe atraiu,
você escuta inúmeras promessas e facilidades que vêm dessa voz. E a semelhança daquilo que acontece, como você imagina, se eu ganhasse na loteria, se eu recebesse uma herança, se eu achasse uma mala de dinheiro, você começa a vislumbrar tantas promessas sendo executadas e tantas facilidades naquele pequeno trajeto que você caminha da rua que você estava até essa casa tão bela, com essa voz tão sedutora, com essa voz tão suave. De repente, quando você está se aproximando da casa, você é surpreendido por outra voz. Uma voz não tão suave, uma voz um pouco rígida, rouca, mas uma voz que é familiar a você, de um antigo amigo da família. É um herói condecorado, lutou várias guerras e pôde viver para contar as histórias. Alguém de quem os seus pais contavam tantas e tantas histórias, enaltecendo as qualidades desse homem. Alguém que o viu crescer e até lhe deu alguns ensinos, alguns conselhos sobre aquilo que é importante da vida. Então esse sábio Senhor, ele o alerta quanto àquela voz sedutora. A voz daquela bela casa, ele o alerta. E então você é surpreendido com o fato de que muitos se perderam a dar ouvido àquela voz. E uma vez que ouviram a voz e adentraram aquela casa, nunca mais saíram. Na verdade, alguns saíram daquela casa, mas esses nunca mais foram os mesmos. As marcas e as tormentas os acompanharam por toda a sua vida. Então aquele cenário que parecia tão simples, tão brilhante, tão encantador, tão otimista, lhe coloca numa bifurcação. Antes aquilo que parecia apenas um caminho com tantas facilidades, agora se apresenta como dois caminhos. Se você seguir os seus próprios impulsos e sentidos, considerando que não há nada nitidamente perigoso, na verdade você sente que deve segui-la, você sente que deve adentrar aquela casa. Se você seguir os seus impulsos, você poderia saciar suas vontades, você poderia saciar suas curiosidades. Contudo, se você der ouvidos ao Senhor sábio, simplesmente atribuindo a Ele credibilidade suficiente para acessar sua mente e seu coração, diante dos problemas que Ele diz existir, mas os problemas que você não vê, se isso acontecer, você vai perder tudo aquilo que você imaginou. Você não vai desfrutar daquilo que você vislumbrou. E seria tão fácil, era só adentrar aquela casa. Ora, por outro lado, não ouvir o sábio Senhor equivaleria a afirmar categoricamente que você não acreditava nas palavras que ele estava proferindo, apesar de você conhecer a reputação dele e que ele é um homem honrado. Mas não ouvi-lo significaria isso, não dá importância. Ouvi-lo, no entanto, significaria aceitar as renúncias e perdas de tantas coisas e situações que aquela voz o fez imaginar. O que você faria? Você seguiria os seus impulsos, as suas emoções, os seus sentidos, as suas afeições? Ou você daria acesso ao seu coração à voz desse sábio Senhor? Esse é o cenário real das nossas vidas, irmãos. Esse é o cenário comum, especialmente daqueles que são crentes e fazem parte de uma igreja saudável. Esse é o cenário comum. Nessa segunda e última parte de Provérbios 8, o sábio, ele aproxima essencialmente a sabedoria do próprio Deus, o Criador, ao ponto de claramente afirmar que rejeitar a sabedoria equivale a rejeitar a Deus. E esse é o tema da mensagem. Não ouvir a sabedoria é desprezar a Deus. Os versículos 22, a primeira parte do versículo 30. Não ouvir a sabedoria é desprezar a Deus. Observe como a sabedoria é descrita aqui. Observe como o sábio faz questão de adorná-la. Parece que ele está descrevendo uma bela senhora. Ele adorna a sabedoria, ele adorna de beleza, de majestade, de grandeza,
E a clara intenção do sábio é, descrevendo esses atributos de grandeza, nos encantar para que nós a busquemos. Observa, parece que existe um processo que nos induz ao encantamento aqui. Por que você a desprezaria? Por que você não desejaria ouvir essa voz que só trará benefícios a você? Parece que existe um processo de sedução aqui. E a sua antiguidade é destacada aqui para realçar o fato de que gerações passam, e a sabedoria simplesmente permanece. Ela continua. As nossas vaidades passam, junto com as gerações que as abraçam. E elas não ficam para contar a história. Mas a sabedoria não, é completamente diferente. Da eternidade, ela toca e forma a nossa presente era, e ela simplesmente continua para a eternidade que virá. Por isso, a reflexão advinda aqui desse ensino é muito simples. Lá no final dos versículos, ele professa isso. Felizes e seguros são aqueles que dão ouvido à sabedoria. Talvez a grande dificuldade disso é porque a nossa concepção de felicidade é diferente de felicidade bíblica. A nossa concepção de satisfação, de contentamento, de graça, de sucesso. Talvez o grande ponto não é que a Bíblia promete algo e ela não nos dá. Nós ouvimos o pastor pregando e ele prometeu algo vindo das Escrituras, mas nós não recebemos. Talvez é porque a felicidade descrita nas Sagradas Escrituras não seja dinheiro, não seja bens, não seja concurso, não seja emprego, não seja casa, não seja cura de uma enfermidade. Talvez a nossa concepção de felicidade é diferente. Nós podemos ser felizes doentes de morte. Nós podemos ser felizes vendo entes queridos, deixando essa eternidade para se encontrar com o Senhor. Talvez nós concebemos a felicidade de uma forma muito afetiva, movido por nossas emoções. Agora, novamente, é muito importante perceber que até aqui nós fomos apresentados ao caráter ordinário da sabedoria. Vem através da boca de um homem, vem através do pai, vem através da mãe. Não vem através de anjos, não vem através de seres celestiais. São pais comuns ensinando os filhos os perigos comuns pelos quais eles passaram, às vezes caíram, mas permaneceram, aprenderam, problemas que nós não deveríamos passar. Ou seja, a sabedoria ela chega até nós pela boca de homens e mulheres comuns, pais e mães, não por meio de uma visão, não por meio de sonhos, de tal forma que nós devemos ouvi-la por aquilo que ela é, pela riqueza que ela tem, pelo teor que ela é, sabedoria de Deus. Por isso nós devemos nos despir das nossas pressuposições, nos despir das nossas reticências, preconceitos, preconcepções e ouvir a sabedoria como de fato ela é. Às vezes nós temos algumas reservas quanto aos veículos, né? Às vezes aquela irmã parece tão sábia, mas olha, eu não consigo ouvir dela, sabe? Às vezes aquele irmão, ele parece tão entendido assim, parece tão próximo de Deus, mas às vezes dá uma furada que não me entra o que ele fala. Nós sempre seremos imperfeitos, irmãos. Se for esperar a perfeição do veículo, isso nunca vai acontecer. Quanto mais próximo você for dos veículos, mais podridão você enxergará, mais defeito, mais mazelas. Nós somos pecadores. Todos nós temos teto de vidro, os pés de barro. Não lança pedra não, porque quebra mesmo. É assim, todos nós, não adianta buscar perfeição de pai, perfeição de marido, perfeição de mãe, perfeição de esposa. Não adianta, porque não vai ter não. Não vai ter. Tantas e tantas vezes nós tropeçamos naquilo que nós mesmos ensinamos. Mas o que nos faz piedosos não é o fato de acertar irrestritamente, não. É o fato de saber que nós não podemos ser sabotadores de nós mesmos.
Nós não podemos ser sabotadores de nossa família. Nós continuamos lutando, continuamos na batalha. É isso que nos faz piedosos. Não é uma moralidade ilibada, em que ninguém é capaz de nos apontar erros como pais, como maridos, como filhos, como mães, como esposos. Não é isso não, mas é isso que nós esperamos. Talvez seja justamente por isso que nós gostamos tanto de ouvir conselhos de personalidades nas redes sociais. Porque nós não sabemos como eles são como pais, como maridos, como os filhos. Então é muito fácil de criar um cenário em que eles são aquilo que eles pregam, perfeitos, como Cristo é. Daí então é mais fácil abrir o coração para receber conselho deles. Mas aqueles que você sabe que já vacilou como marido, já vacilou como esposa, já vacilou como a mulher, mãe, filho, ou como crente, desse daí não dá para receber não. Porque se o que ele fala fosse tão veraz, ele viveria. Mas se ele falar dele mesmo, não é para ouvir mesmo, não. Se ele falar dele mesmo, não é para ouvir. Agora, se ele falar da sabedoria de Deus, é de Deus. Não é dele. Não é de homem. Então, esse é o grande contraste aqui. Apesar do pai ter autoridade suficiente para fazer o filho ouvir, pai, por que eu lhe escutaria? Porque eu sou seu pai. E filhos ouvem os pais, filhos não questionam os pais, filhos não colocam os pais na parede, filhos ouvem calado e diz sim, senhor, sim, senhora. Acabou. Mas o sábio conhece a nossa estultícia, a nossa tolice. E sabe que nós temos o coração duro o suficiente para colocar os nossos pais na parede. Então ele diz, filho, vem de Deus. Vem de Deus. Não é palavra minha, não é sabedoria minha, vem de Deus. Então nós precisamos nos despir de todas essas concepções. Se alguém for assim, eu ouvirei. Se alguém falar dessa forma, eu ouvirei. Nós precisamos, irmãos, definir de uma vez por todas quem serão os instrumentos para a nossa mortificação. Nós precisamos. Nós precisamos definir de uma vez por todas quem são aqueles que serão instrumentos de Deus para me santificar, para me fazer eu desfrutar de piedade. Porque se nós definirmos, quando esses instrumentos estiverem nos martelando, quando esses instrumentos estiverem nos açoitando com a verdade de Deus, nós não vamos racionalizar. Mas também, mas foi aquilo. Nós precisamos definir. E se você é membro de uma igreja local, isso já deveria estar muito bem definido. Muito bem definido. Porque senão, irmãos, se nós não definirmos categoricamente quem serão os instrumentos para a nossa santificação, nenhuma igreja vai ser boa o suficiente. Nenhum irmão vai ser bom o suficiente. E no dia que você se deparar com aquele pastor que você idealizou, quando se aproximar dele, você vai ver que até você idealizou errado, não vai ser suficiente. Então você tem que definir, olha, com todos os defeitos, com todas as reservas, com todas as dificuldades, esses são os instrumentos de Deus para a minha mortificação. Então usa-os, Senhor. Usa-os na minha vida. Não importa o que será preciso. Só usa-os. Não permita que eu coloque níveis elevados demais de instrumentos que me ensinarão, porque eles nunca chegarão, eles nunca existirão. É por isso que o nome é ideal, irmãos. Porque está nas ideias. Não é real, não. Nós precisamos nos despir. Agora, a sabedoria ela é atribuída fortemente não somente com características divinas, mas olha aqui, ela é colocada como parceira de Deus, como companheira criacional de Deus, como um instrumento de Deus, o Criador de tudo que existe. Aí a intenção aqui, sem dúvida alguma, é nos constranger,
ou constranger aqueles que desprezam a sabedoria de Deus. Porque o próprio Deus, ele teve a sabedoria como companheira, ele utilizou a sabedoria como arquiteto, é o que ele chama aqui, arquiteto da obra da criação. E os meus projetos são maiores do que criar o ser humano. Os meus projetos são maiores do que o mundo, porque não serve. Então, é constrangimento mesmo, é para nos constranger. Então, duas características são destacadas aqui, são os 2 pontos da nossa reflexão. Um bem mais breve, o outro nós vamos caminhar um pouquinho. A sua antiguidade e a sabedoria como instrumento criativo de Deus. Então, do versículo 22 ao versículo 26, nós vemos a antiguidade da sabedoria, que remonta à eternidade, né? Então, os versículos 30 e 31, irmãos, eles poderiam ser colocados aqui como um terceiro ponto, colocando a sabedoria como deleite de Deus. Olha que coisa fantástica, né? E aí a gente vai precisar falar um pouquinho mais sobre isso, porque Deus não tem deleite, né? Mas a linguagem que ele usa aqui é muito ousado, né? Mas os versículos 30 e 31, nós vamos refletir, porque ele tem um teor muito confrontador mesmo, muito pedagógico, nós vamos refletir em outro sermão. Poderia ter colocado aqui como um terceiro ponto a sua antiguidade e a sabedoria como instrumento de Deus. Observa, isso é muito ousado, porque qual poderia ser um instrumento que poderia auxiliar o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Qual instrumento Deus poderia lançar a mão e usar? Se ele é todo-poderoso, ele detém toda a sabedoria. Qual? Então, observa a ousadia. Então, essa linguagem poética que o Provérbios utiliza nos faz sair assim, de alguns limites para entender a hipérbole que é usada aqui, né? As palavras tão fortes, os enredos tão contundentes, tão ousados que são utilizados aqui. Agora, observa o processo crescente aqui do enaltecimento da sabedoria, porque a gente pode, com muita facilidade, passar por esses versículos e... maravilhoso, olha como ela é, né? A gente passa, só passa. Mas observa esse processo crescente de enaltecimento da sabedoria como propriedade singular de Deus. Olha o versículo 22, falar sobre sua antiguidade aqui. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Possuir aqui, né, o fato do Senhor ter posse dela, mas poderia ser traduzido aqui como criado. O Senhor me criou para a sua obra, né? Antes das suas obras mais antigas, o Senhor me criou. A ideia de que Deus, a ideia de que Deus, que a sabedoria de Deus estava com Deus antes da obra criacional. Ela estava com Deus. O sábio, então, ele usa essa poesia para mostrar como se o próprio Deus, fazendo a sabedoria, fez a sabedoria de sua companheira como fonte do seu agrado. Então, entenda, é um recurso poético aqui, é um recurso pedagógico que ele utiliza para nos convencer da grandeza da sabedoria e de por que nós devemos buscá-la. Olha o versículo 23 ao 26. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Observe que o sábio ele está afirmando aqui que a sabedoria que está sendo oferecida a nós é a essência do eterno plano de Deus. Esse plano que está em execução. Embora nós já tenhamos acesso à sua consumação, que é o livro de Apocalipse e todas as literaturas apocalípticas, nós ainda estamos desfrutando do desenrolar desse plano. Então, foi com essa sabedoria que Deus teceu todo o seu plano majestoso que nós não compreendemos. Então, diante dessa sabedoria, por mais que as nossas afeições digam o contrário, por mais que eu não sinta que eu devo fazer isso, por mais que eu sinta que eu não deva aceitar aquele conselho, aquela orientação, por mais que tudo isso aconteça, é a mesma coisa que acontece com Deus, nós não compreendemos todas as vírgulas e pontos do plano de Deus. Quantos porquês nós não temos acesso, irmãos?
Por que Deus faz isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus... Quantos e quantos nós não temos acesso? Então, a ligação é justamente essa. É sabedoria de Deus, nós nos dobramos diante dela, nós não esperamos convencimento, nós não devemos ser convencidos, nós devemos nos dobrar a ela, já há condescendência demais da parte da sabedoria em se humilhar ao ponto de falar a nossa linguagem. Nós queremos que ela se humilhe mais ainda, nos convencendo de que ela deve ser ouvida e seguida. Esse é o grande ponto aqui dessa harmonização que é feita. E não é por acaso que os estudiosos, os teólogos enfatizam drasticamente que é o Filho de Deus que está sendo descrito aqui. Até porque quando Paulo escreve aos Coríntios, mostra o Senhor Jesus Cristo como a sabedoria de Deus. Então, essa sabedoria que está sendo descrita aqui é revelada mais plenamente em Cristo Jesus. E todas as vezes que o Senhor Jesus, quando veio ensinar a vontade de Deus, quando diz, ouviste o que foi dito, eis que eu te digo, então a gente consegue remontar esse fato da sabedoria de Deus, e todos aqueles ilustres mestres da lei, que eram ovacionados, que eram aclamados como referências religiosas e éticas, se mostraram completamente tolos. Porque quando o Senhor Jesus disse, ouviste o que foi dito, eles não ouviram de um cuidador de porcos, não ouviram de um pescador, ouviram dos sábios mestres da lei, dos senhores que viviam para estudar as Sagradas Escrituras e ensinar, dos escribas que viviam para copiar e copiava, decorava as Sagradas Escrituras. Pois a sabedoria deles não significou nada. Ouviste o que foi dito. Não é isso. Eis que eu vos digo. Então, observa o paralelo aqui. A sabedoria ela se humilha. Ela é condescendente. Ela desce dos céus, lugar da sua morada com Deus, com quem ela partilhava a eternidade. Então ela é oferecida a nós que simplesmente a rejeitamos, a desprezamos e com um sorriso no rosto seguimos a nossa vida até encontrar pessoas que concordem conosco e não façam qualquer objeção, como se nada tivesse acontecido. Agora olha para o Senhor Jesus Cristo. Ele experimentou a humilhação descendo dos céus, se condescendendo a nós. Deixou a sua eterna morada com Deus, o Pai, com quem partilhava a eternidade. É oferecido enfaticamente, intensamente a nós, contudo, é rejeitado e desprezado enquanto seguimos as nossas vidas. E encontramos caminhos mais fáceis para a nossa felicidade, satisfação, para um casamento piedoso, firme, sólido, filhos éticos. E diante dessa descrição aqui, olhando todo esse cenário, a distância, que é o nosso privilégio. Esse é o nosso privilégio, irmãos. Porque aqueles que estão vivenciando isso daqui agora não têm esse privilégio. Nós temos. Nós tiramos o zoom aqui, estamos olhando o cenário à distância. Imagine que o filho que está ouvindo o pai não tem esse privilégio. Ele está naquele momento focal, nós não, nós estamos à distância, é um privilégio nosso. Talvez você ainda não cometeu as grandes besteiras que você se deparará para cometer na sua vida. E você está tendo esse conhecimento. Você pode rapidamente chutá-lo, cuspir nele. Lembra? Você tem essa autonomia. Você tem esse poder. As consequências virão, mas você tem. E você está tendo acesso a esse conhecimento, é privilégio, porque nem todos que veem a sabedoria gritando nas praças, elevando a sua voz, nem todos ouvem. Mas todos veem. Ela gritando, ela bradando ali. Mas nem todos ouvem. Então, olhando com esse privilégio que nós temos agora, é possível compreender a loucura do desprezo. Porque agora você está envolvido por toda essa atmosfera do culto, por todo o quebrantamento do Espírito Santo, assim eu espero que esteja. Então é fácil você chegar à conclusão e dizer, quem desprezará? Loucura, quem desprezará? Mas e quando o seu coração estiver inflamado? Por decisões que você já tomou sozinho?
Será que você vai dar ouvidos a essa sabedoria? Ou melhor, será que você tem a quem você dê ouvidos? Você tem? Você tem pessoas ao seu redor cujo único lhe compromisso é lhe fazer mais parecido com Cristo? Aqueles com quem você firmou um pacto. Esse será o instrumento que me conduzirá nessa peregrinação. Não caminharei sozinho. Não caminharei sozinho. Então, diante disso, é compreensível entender a tolice, na verdade, o suicídio de não dar ouvido à sabedoria, de desprezar a sabedoria. É compreensível, dá para compreender isso. Desprezar a sabedoria é desprezar a Deus, e loucos desprezam a Deus. Agora reflita comigo sobre a importância do que nós temos estudado ultimamente. Nós vivemos tempos, irmãos, onde os corações têm sido expostos proficuamente, copiosamente, abundantemente. Se há algo que descreve essa geração, é a geração de corações expostos, de peitos abertos, para tolos, para seduções imaturas e pobres, coisas que há pouco tempo atrás não seduziam homens, não seduziam mulheres, mas agora têm seduzido drasticamente, não somente homens e mulheres, mas jovens. Pais que têm exposto seus filhos à rede social de uma forma avassaladora. Nós vivemos esses tempos de corações expostos. Nós precisamos urgentemente de sabedoria que guarde nosso coração, porque disso depende a nossa sobrevivência e daqueles que nós amamos. Considerando que não precisamos de muito para nos perdermos, ou você acha que você precisa de muito para se perder? Você acha que precisa de muito para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família, para acabar com o seu emprego? Você não precisa de muito, não. E se você for sincero consigo mesmo, você sabe que não precisa de muito. Não precisa. Então, considerando que nós não precisamos de muito para nos perdermos, para jogar tudo a perder, nós entendemos que apenas uma escolha pode mudar tudo. Uma única escolha pode mudar tudo. Nós não devemos ser tolos e irresponsáveis ao ponto de brincar com esse perigo que somos nós mesmos. Especialmente cientes do fato de que nós não estamos simplesmente rejeitando uma sabedoria qualquer, mas que o fato de que se nós não ouvirmos a sabedoria, nós estamos desprezando a Deus, o Senhor que tanto nós professamos. Portanto, por qual motivo não usufruiríamos da eterna e majestosa sabedoria de Deus que é oferecida a nós? Por que escolheríamos a nossa própria sabedoria, especialmente contrastando os atributos da nossa sabedoria com os atributos da sabedoria de Deus? Descreve a sua sabedoria para mim. Como você descreveria a sua sabedoria? Eu sei que eu poderia vomitar, mas tenta. Tenta descrever a sua sabedoria, os atributos dela. Como você descreveria a sua sabedoria? Sabe, irmãos? Eu não sei vocês, mas quando eu faço essa reflexão, não sei se vocês estão dispostos a fazer, mas quando eu faço essa reflexão, eu chego à conclusão de que a minha sabedoria não é suficiente para mim. A minha sabedoria não basta para mim. Porque a minha sabedoria, ela é muito sagaz em me enganar, ela conhece os meus pontos fracos. Ela conhece os anseios pecaminosos do meu coração. Para mim, viver a vida pode ser um labirinto. Mas para minha sabedoria me fazer cair é um caminho reto. Ela conhece os meus podres. Ela conhece. Ela me seduz de uma forma que tantas e tantas vezes eu não consigo resistir. Ela me faz cair com habilidade assim surpreendente. E quando eu remonto as lembranças dos caminhos pelos quais ela
me fez peregrinar, isso me assusta ainda mais. Quando eu olho as marcas da minha vida que ela me fez causar, isso me assusta ainda mais, irmãos. E isso me faz clamar de joelhos ao Senhor, para que eu não seja entregue à minha própria sabedoria, para que Deus me livre da minha própria sabedoria, para que Deus me dispa da minha própria sabedoria. Porque se eu estiver em suas mãos, eu morrerei. Eu amarei qualquer um outro, mas não amarei o Senhor. Quando eu faço esse contraste, irmãos, eu sempre perco. Sempre eu perco. Quando eu contrasto a sabedoria que eu tenho, a sabedoria de Deus, as consequências de seguir a minha sabedoria, as consequências de seguir a sabedoria de Deus, sempre eu perco, sempre. É humilhante, é doloroso. Mas isso me faz lembrar de quem eu preciso. E eu não preciso de mim e nem de pessoas que concordem comigo. Eu não preciso. Porque eu já sou o suficiente para eu me arrebentar todo. Eu não preciso de pessoas que tenham o mesmo pensamento do que eu, as mesmas ambições que eu tenho. Eu já sou demais para mim. O sábio aqui, ele segue a sua ode para nos encantar, para nos constranger, como uma poesia que enaltece e adorna a sabedoria que nos é oferecida. Como que ecoando em palavras não ouvidas. Não ouvir a sabedoria constitui desprezar o Deus da sabedoria. Não ouvir a sabedoria, filho meu, constitui desprezar o Deus da sabedoria. E ele nos causa espanto a afirmar que aquela que está sendo rejeitada por nós não foi desprezada por Deus, não. Na verdade, Deus a utilizou como um instrumento para a sua obra da criação. Esses são os versículos 27 ao 30, primeira parte do versículo 30, quando afirma que a sabedoria era o seu arquiteto, um instrumento criativo de Deus. Claro que nós precisamos compreender qual é o contraste que está sendo pensado aqui pelo sábio, irmãos. Nós precisamos comparar a grandeza e importância de tudo aquilo que intencionamos edificar. Pense nos seus projetos, nos seus sonhos, tudo aquilo que você deseja construir, em cada decisão que você toma, em cada escolha que você faz. Então nós pegamos isso e nós os comparamos com a grandeza e importância daquilo que Deus edificou, da obra da criação de Deus. Então nós colocamos na balança aquilo que precisará de mais perícia, mais técnica, mais conhecimento, mais discernimento, mais entendimento. Esse é o cenário que é criado. Obviamente, nada se compara àquilo que Deus fez. E observe como a sabedoria é colocada aqui como instrumento criativo de Deus. Ela foi o seu artesão. É uma obra de arte que ela fez. A questão, portanto, é por que ela não seria suficiente para nós se foi para Deus? Provérbios 27. Vamos ler ele todo. Provérbios 8, 27 diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Olha que coisa bela, era o seu artesão. É isso que essa palavra quer dizer. Especificamente quer dizer mestre de obras. Eu era o seu mestre de obras, eu era o seu executor. Alguém que tece uma obra-prima, alguém que edifica uma construção complexa, alguém com habilidade, perícias para realizar algo muito técnico, preciso, complexo.
Agora, partindo para a conclusão, eu fiz algo aqui interessante para a gente entender o que esses versículos 27 ao 30, eles representam para nós nesse cenário de tomada de decisões. Se nós usarmos a licença aqui para a ilustração como um recurso pedagógico, como a sabedoria foi utilizada por Deus em cada estágio da criação, observa que ele está descrevendo estágios da criação, né? Quando Deus firmava, quando Deus estabelecia, quando Deus colocava limites. Então, existem estágios aqui de um processo de execução. Se nós olharmos para isso como um esboço para a execução dos nossos projetos, para a execução das nossas decisões, como seria? Eu fiz algo aqui para a gente entender. Versículo 27, quando os projetos são avaliados. Versículo 28, quando os projetos são executados. Versículo 29, quando os projetos são estabelecidos. E versículo 30, o prumo de fidelidade com tudo aquilo que você projetou. Então, deixa eu descrever como é que ficaria aqui. Ó. Você pode ler depois o versículo que eu vou dizer e vai casar direitinho. Versículo 27, quando os projetos são avaliados. Diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, ali ela estava também. Versículo 27, imagine usando a sabedoria do Senhor como seu mecanismo de proteção. Lembra quando eu falei? Antes de toda escolha, tem uma escolha primordial, que é escolher para Deus. Somente ciente de que aquela sua escolha lhe conduzirá para o Senhor, para distante do Senhor, é que você é capaz de fazer aquela escolha, de tomar aquela decisão. Então, quando você executa os seus projetos, as suas decisões, você tem que lançar mão, usar a sabedoria de Deus como mecanismo de proteção, avaliando as suas consequências, avaliando os seus frutos, para então você firmá-lo no coração. Antes disso, não permita que nenhum sonho, nenhuma decisão que precise ser tomada, nenhum processo que precise ser executado alcance o seu coração sem você avaliar primeiramente isso, calculando a sua execução. Quais seriam as implicações disso na minha vida como um todo? Na minha igreja? Naqueles que eu amo? Quais seriam as implicações disso? Versículo 28. Quando os projetos são executados, diz assim o versículo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, sabedoria ecoa, eu estava lá. Quando os projetos são executados, colocando em prática aquilo que você projetou, avaliando se está de acordo com aquilo que foi estabelecido anteriormente. Se aquela execução não compromete aquele projeto inicial que, quando você avaliou, não traria consequências para a sua vida eterna, para seu relacionamento com Deus, para a sua vida com os seus irmãos, para a sua família. Versículo 29. Esse aqui é o que eu julgo ser o mais importante. Quando proteções são estabelecidas. Observa. Versículo 29, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Versículo 29, quando proteções são estabelecidas. São sinais, irmãos, que nós colocamos, alertas que nós colocamos, como limites estabelecidos dos quais nós não podemos passar. Se esse projeto me levar até esse ponto, eu o abandono. Se isso acontecer diante dessa decisão que eu estou tomando, eu o abandono drasticamente. Esse limite eu não posso traspassar, senão ele vai me sufocar. E é importante fazer isso desde o início de tudo, para que você não seja pego do andamento do projeto em execução. Para que você não seja pego no sufoco de já experimentar as consequências das suas decisões. É só até esse limite que eu vou, diante desse projeto que eu estou fazendo, diante dessa escolha que eu fiz. Se vierem consequências,
Se vierem efeitos colaterais e atingirem esse limite, pode ser com seus filhos, pode ser com seu casamento, pode ser para a sua fé, pode ser sua vida com a igreja, pode ser o seu tempo com Deus. Sabe quando você passa tanto tempo sem ler a Bíblia? Sabe quando você come todos os dias, se lambuza na glutonaria, mas não lê a palavra de Deus um dia? Sabe quando você alimenta a sua carne com entretenimento, mas você não descansa em tempo de solitude com Deus? É porque você não tem limites. Simplesmente você não tem limites. Você não estabeleceu limites. Eu não me divertirei se eu não tiver tempo para edificar minha alma. Por que você não faz isso? Quantas vezes eu me alimentei o meu corpo hoje? Não vou tomar a minha última refeição até não tiver um momento para alimentar a minha alma. Não vou. Não vou. Não vou. Mas você não tem limites. O mundo é o seu ditador. A agenda é o seu senhor. E você glamoriza isso. Eu preciso trazer alimento para o seu lar. Não é você que traz alimento para o seu lar, não. Tolo. Não é você. Não é. Deus é dono do ouro e da prata. Deus que mantém os celeiros cheios. Deus. Deus. Estabeleça limite nos seus projetos. E deixe claro com você mesmo que se esse limite for ultrapassado, que pode ser uma provação, você não permitirá que esse projeto continue, que a sua decisão prossiga. Talvez esse seja o principal ensino aqui. São valores e realidades que você não está disposto a negociar. Algo que lhe custa, algo que você não está disposto a perder. E o versículo 30. O prumo da piedade. Então, eu estava com ele, Deus, e eu, a sabedoria, era o seu arquiteto. Aqui, irmãos, cada passo da sua execução de projeto, cada estágio da decisão que você tomou, você precisa avaliar se a sabedoria de Deus está sendo seu arquiteto. Se tudo passa pelo crivo da sabedoria de Deus, em cada estágio, opa, isso aqui aconteceu. Só que é o seguinte, se eu não fizer isso, eu não consigo. Porque as pessoas aqui, nesse tipo de situação, eles têm que ter esse... Sabe, a gente chama de corrupção, mas é o jeitinho deles. Sabe quando a gente quer enfeitar um negócio? A gente sabe que é errado. A gente quer enfeitar. É o jeito deles, sabe? Então tem umas leis muito doidas. É o jeito. Então, se a gente não fizer isso, ninguém consegue fazer. Ninguém não consegue. Limite. Se você ultrapassar isso, você vai estar ciente que a sabedoria de Deus não está com você. Se você negociar o seu casamento, a integridade do seu casamento, a harmonia do seu lar, a sabedoria de você solta a sua mão. A sabedoria de Deus solta a sua mão. Se você corromper os objetivos do seu filho, você quer que ele seja o quê? Juiz, advogado, empresário, concursado. Deus não vai estar com você, não. A sabedoria de Deus não vai estar com você. Ele precisa ser o quê, irmãos? Crente. Cidadão dos céus. E por ser cidadão dos céus, ele vai exercer a vocação que Deus deu a ele em qualquer esfera desse planeta. Porque se você corromper o destino eterno dos seus filhos por causa de ambições materialistas, a sabedoria de Deus não vai estar com você. E não adianta vir na igreja depois pedir ajuda, não. Não adianta, não. Você fez a bobagem. E isso deixa marcas. Marcas. E você vai ter que olhar toda a sua vida para essas marcas que você causou.
Então estabeleça limites e fique ciente de que se você ultrapassar aquele limite, a sabedoria de Deus solta a sua mão. E não adianta pagar promessa, não adianta querer fazer pacto, não adianta ter linguagem piedosa. Tenha ciente de que cada ondulação ou consequência das escolhas que você fez, a sabedoria de Deus continua sendo o arquiteto dela. Porque isso, irmãos, isso vai lhe dar descanso de que aquilo realmente vem de Deus e de que não é nas suas forças. Não é por causa da idolatria dos seus pensamentos. Eu quero e vou conseguir até o fim. Não é. Dá descanso pelo fato de que o que é seu está guardado e Deus vai lhe dar. Você não tem força para buscar. Não tem. O projeto faz com que você não seja irresponsável nisso, mas também faz com que você não seja autônomo em sua busca. Capítulo 18 de Provérbios, versículo 1. Já falei sobre ele algumas vezes aqui. Diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse. Provérbio 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse. E por buscar o seu próprio interesse, o que ele faz? Insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe, irmãos, a gente conclui. Nós não temos muitas oportunidades desse lado da eternidade, irmãos. Nós não temos. Às vezes é só uma decisão. Às vezes basta uma escolha só, tudo muda. Tudo. Só uma. Uma escolha. Tudo muda. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos insuficientes para viver essa vida, meu Deus. Nós não conseguimos. Simplesmente nós não conseguimos. A nossa história atesta isso. As nossas marcas. Nós temos tantas cicatrizes por seguirmos a nossa própria sabedoria, por darmos ouvido à nossa própria estutícia. Às vezes a nossa estutícia é tão eloquente, Deus, tão culta, nos convence com facilidade tão grande. Mas nós confessamos hoje diante do Senhor que nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Não nos permita desprezar a sabedoria, ó Deus. E assim não nos permita desprezar o Senhor. Vence-nos, Senhor. Invade o nosso coração. Vence-nos. Conquista-nos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, rogamos ao Senhor